que a única salvação são as gerações mais burras? E por que eu digo que essas gerações são as mais burras? Existe um dado de que as novas gerações, as gerações pós-tecnologia avançadas, estão nascendo e estão crescendo mais burros do que os pais, o que é único na evolução humana. Foi a primeira vez na história que o QI, ao invés de continuar aumentando, começou a cair. Começou a ir em direção oposta. Será que o problema é porque o mundo tá mais difícil ou será que é porque elas realmente estão... o cérebro delas estão sendo derretido pelas redes sociais, pela internet, né? É um pouco dos dois. Os cientistas não podem dar uma resposta exata do porquê que isso está acontecendo. Eles não podem dizer que, é por tal motivo, porque para fazer o cálculo do QI, existem muitas e muitas variáveis das quais eles não podem afirmar 100% de certeza, e ciência é 100% de certeza, né? Eles não podem dizer nada que é científico sem ser 100% provado, sem ser 100% testado. Só que eu sou uma pessoa individual, eu posso ter a minha opinião e eu posso dizer a minha opinião mesmo sem ter 100% de certeza. E o que eu acho que está fazendo com que as pessoas sejam mais burras atualmente? O crescimento do QI, o crescimento da média de QI das últimas gerações antes da gente, por que subia? Porque durante uma época era guerra, era morte de doença, era morte por qualquer coisa, e aí em algum momento começou a subir, e aí em algum momento começou a ter guerra nuclear mesmo, guerra fria, por aí vai. E aí essas guerras faziam o QI não subir tanto, mas continuar subindo, porque aí já tinha um sistema de escola depois das guerras, né? Porque depois da Segunda Guerra acabou as guerras, então começou a subir de novo o QI, porque ao invés das pessoas focarem em guerra, focarem em sobrevivência, eles começaram a estudar. Então eles começaram a estudar e aí continuou subindo. Em algum momento, a escola não tem mais para onde ir, né? Porque chega em um ponto, até porque as escolas também não são aquela coisa que vai fazer todo mundo ser inteligente, né? Eu vou colocar um print que eu tirei esses dias que fala sobre escola e eu vou fazer um vídeo sobre escola também, mas isso não é para agora. E aí o que aconteceu? A escola, ela tem um limite, né, para ensinar as pessoas. O padrão das escolas está caindo, então por isso já vai cair o QI. Mas não é só por isso. Pessoas, presta atenção no que eu vou falar, eu não tô nem aí. Pessoas burras tendem a ter mais filhos. E como o processo de evolução não é mais a lei do mais forte, todo mundo que é ser humano sobrevive, consequentemente, com as escolas sendo cada vez piores e os pais mais burros tendo mais filhos do que os mais inteligentes, o QI, ele é mais influenciado pelo ambiente. E quem mais faz parte do seu ambiente se não seus pais, né? Então, com pais mais burros e com as escolas sendo piores, o QI vai cair. É inevitável, não tem o que fazer. Essa é a minha resposta, tá? Isso não é científico, isso eu tirei da minha cabeça, da minha cachola aqui, eu que tirei essa ideia. E o outro ponto é, os dados mostram realmente de que o mundo tá mais difícil para as gerações mais atuais. Em questão de salário, de inflação, subinflação, comprar uma casa é mais caro, então a pessoa não vai morar sozinha, não vai ser tão inteligente, não vai ter que se esforçar, se deparar com dificuldades. Então ela vai evoluir muito menos do que antigamente, quando era mais barato de você ter sua própria casa, criar sua própria experiência e aprender cada vez mais, né? Então a minha geração que percebe que essas coisas estão acontecendo, de que a comparação com o outro por conta das redes sociais faz com que você seja mais triste, menos encorajado a fazer algumas coisas e tal, colocando tudo isso dentro da sua cabeça e vendo essas coisas e acabando se desencantando com as coisas, você começa a acreditar que você não vai conseguir, que não vai dar certo para você, porque para você é diferente, para aquela outra pessoa é melhor, para aquela outra pessoa é mais fácil e você não é que nem ele, então, portanto, você não vai conseguir. E aí o que acontece com as pessoas da minha geração? Acaba que você nem tenta, porque você olha para o outro, ele é claramente mais inteligente que eu, ele claramente tem mais força de vontade do que eu, ele claramente teve mais vantagens do que eu na vida dele, ele não é de tal jeito. Mentiram para você a sua vida inteira. E aí quando você escuta essa mentira e você acredita que ela é uma verdade, essa mentira você começa a afirmar ela para você mesmo. Por conta do seu ambiente, por conta das coisas que você já aprendeu, que você já ouviu de alguém.
E aí você começa a afirmar essa mentira dentro da sua cabeça. E ela, cada vez que você afirma ela, começa a ficar mais forte. Uma vez que você tá nesse caminho, que você entra nessa ideia de que, ai, que eu não consigo, e não sei o quê, você vai começar a se envolver com pessoas que pensam parecido. A querer se encaixar nisso e vai começar a falar e pensar coisas que vão te fazer cada vez piorar mais, entendeu? Por exemplo, eu que sou homem, quando entro numa conversa de homens assim, é sempre falando de mulher, falando de besteira, de coisa, sabe, meio bobão, meio idiota assim, e meio sem respeito. É que nesse ambiente eu não quero me encaixar. Mas o exemplo que eu tô te dando é quando você quer se encaixar nesse ambiente, entende? Você vai começar a afirmar coisas que as pessoas estão falando que você não necessariamente acredita. Só que depois que você afirma outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, você vai começar a acreditar nisso e dependendo do tempo em que você passa nesse ambiente com essas pessoas, você vai começar a pensar igual eles, entendeu? E aí vai ser cada vez mais difícil, você vai estar cada vez mais fundo num buraco e vai ser cada vez mais difícil de sair, entendeu? Mentiram pra você a sua vida inteira. E aí você começou a acreditar nessa mentira e reforçar ela na sua cabeça. Isso é normal, por exemplo. Essa conversa dos homens é normal. Tá, se tá todo mundo dizendo que é normal, então eu vou aceitar que é normal. E aí você aceita que é normal. E aí quando o cara começa a falar umas atrocidades, umas bosta, você vai achar que isso é normal, se você acreditar nessa mentira. Você vai achar que isso é normal e você vai começar a afirmar na sua própria cabeça. E em certo momento você vai ser esse cara que vai falar essas merdas e vai achar que é super normal, entendeu? Então, tá aí uma coisa pra você prestar atenção. Eu já estive nessa situação de eu me sentir que eu não, que os outros eram melhores que eu, de que eu não tinha uma força, eu não tinha uma capacidade, eu não tinha uma inteligência suficiente para fazer aquelas coisas que aquelas pessoas que eu admiro fazem. E aí eu penso assim, eu gostaria de ser como eles. Eu não sei como que eles têm tanta força de vontade para fazer essas coisas. Eu não sei como que eles têm tanta inteligência, de onde que eles tiraram essas qualidades para conseguir fazer essas coisas. E em outros certos momentos em que aconteceu algo ali de fora do comum, que acabou que eu fui forçado a entrar em uma dessas atividades, por exemplo, o cara é muito bom, ele tem uma disciplina muito boa e sempre corre de manhã cedo, certo? Aí eu penso assim, caramba, esse cara é bom mesmo, né? Ele consegue, ele tem a disciplina, ele tem a força de vontade. Só que em certos momentos que eu acabei que fui forçado ou alguma coisa assim, eu fui e fiz também. Enquanto eu estava fazendo, eu penso assim, caramba, não é tão difícil. Na verdade, eu também tenho essas qualidades, eu também consigo. Só que em algum momento eu esqueço disso e eu volto para aquele problema, para aquela comparação, para pensar assim, caramba, eu queria ser igual aquele cara, sendo que no momento em que eu fiz, eu percebi que eu me sentia bem e que não era tão difícil assim, só que você esquece disso e volta para procrastinação. E quando você procrastina, você fica se comparando e se sentindo mal por não estar fazendo aquela coisa. Porque no fundo você sabe que você consegue. O que a gente precisa fazer para fugir desse problema? Esse problema da gente ficar pensando que deveria ter essa habilidade, eu deveria ter essa qualidade, eu deveria ser mais dedicado. Tipo assim, se você ia lavar a louça daqui a 10 minutos, aí a pessoa entra no seu quarto e fala assim, ó, vai lá lavar a louça. A sua vontade de lavar a louça que era, eu vou lavar a louça, 100%. Daqui a 10 minutos eu vou lavar a louça, era 100%. E aí a pessoa entra no quarto e fala assim, vai lá lavar a louça, a sua vontade cai pra zero, cai pra negativo. Você não quer mais lavar a louça só porque a pessoa te mandou fazer, certo? Então, a gente fica impondo essa mentalidade de, eu deveria ser tal pessoa, deveria ser igual ele, deveria ter aquela qualidade. Você, na verdade, quando faz aquilo, você gosta, você se sente bem. Então, você tem que trocar o deveria por eu quero. Você quer fazer aquilo, você gosta de fazer aquilo. Vai ficar muito mais fácil, muito mais simples, muito mais leve de você fazer aquela coisa que você teve tanta dificuldade no passado. Onde que entra um problema aí? Você tem que diferenciar aquilo que te faz bem, aquilo que realmente te traz uma sensação de contentamento, sabe? De que, eu fiz o que eu tinha que fazer. Diferenciar isso daquele eu quero, do desejo. Porque o TikTok, ele foi criado, as redes sociais, elas foram criadas e programadas para te prender e para segurar a sua atenção e te sugar a sua vida embora, entendeu? Então você tem que se diferenciar aquilo que foi feito para consumir a sua vida, para sugar a sua vida embora,
daquilo que tá ali, que você pode fazer e que vai te dar contentamento, te dar felicidade. Tem essa diferença. Então a gente tem que aprender a diferenciar esse problema dessa solução. Todo esse contexto, nesse problema da minha geração e da futura geração que já tem depois da minha, que é a alfa, o que eu quero fazer? Qual foi o objetivo que eu planejei para mim, para minha vida? Eu quero juntar umas pessoas que queiram sair desse padrão de que o QI vai diminuir, de que o mundo vai só piorar daqui para frente, as que querem sair e as que já estão fora desse padrão. E eu quero criar uma comunidade de pessoas que querem evoluir e melhorar não só a si mesmos, mas também ajudar os outros a fazerem isso, entende? Então eu quero criar essa comunidade, eu quero agregar em alguma comunidade que já seja assim, e assim conhecer pessoas e eu evoluir e ajudar os outros e ajudar pessoas a ajudarem outras, e esse é o objetivo que eu criei para mim e que eu tô focando nisso agora, eu tô pensando sobre isso e tô tentando construir isso do começo aqui, mostrando as coisas que eu aprendo, as coisas que eu erro, as coisas que eu acerto, e assim ajudar os outros a criar uma vida de significado e melhor, entende? E eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer no assunto desse vídeo, de que a nossa geração tá pior e qual é o problema disso e como a gente pode tentar fugir disso, percebendo que aquilo que a gente gostaria e deveria e se põe como deveria fazer aquilo, na verdade a gente quer fazer aquilo, então fica muito mais fácil. A gente tem que mudar a mentalidade do eu deveria fazer pro eu quero fazer e fazer aquela coisa. E também conseguir identificar o que você realmente quer fazer, que você sabe que no final, quando você terminar de fazer, você vai se sentir bem e melhor do que antes de você começar. Porque você também quer abrir o TikTok e ficar 2 horas rodando lá os vídeos e não aprender nada e desperdiçar sua vida. Mas esse não é um eu quero que traz uma felicidade, que traz um significado para sua vida, né? Então é isso, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Como sempre, se você tem uma opinião parecida, completamente diferente, ou quer agregar na ideia principal, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Seja feliz, forte e saudável.